Passarinho. Sempre me pareceu que um poema era algo assim como um passarinho engaiolado, que para apanhá-lo vivo era preciso um meticuloso cuidado que nem todos têm. Poema não se pega a tiro, nem a laço, nem a grito. Não, o grito é o que mais o mata. É preciso esperá-lo com paciência e silenciosamente como um gato. Ora, pensava eu tudo isso e o céu também, quando topo com os versos de Raymond Queneau, que confirmam muito da minha cinegética transcendental. Eis por aqui os traduzo, ou os adapto e os adoto, sem data venha. Meu Deus, que vontade me deu de escrever um poeminho. Olha, agora mesmo vai passando um. Vem pra cá, para que eu te enfie na fieira dos meus outros poemas. Vem pra cá, para que eu te entube nos comprimidos de minhas obras completas. Vem pra cá, para que eu te empoete, para que eu te enrime, em ritime, em lire, em pégase, em vesse, para que eu te emprose. Vem cá, vaca, escafedeu-se. Está na cara. Uma cara é algo que reconhecemos à primeira vista, mas é dificílimo ou impossível de escrever traço a traço, porque a memória é instantânea. Não lhe peçam explicações. Seria como pedir a um relâmpago que nos desse uma exibição em câmera lenta. E da mesma forma que dizemos na rua, olha o fulano, a gente logo exclama ao folhear um álbum, olha um Renoir, olha um Van Gogh, olha uma Tarsila, e assim também se nos diz em um poema, mas isto só pode ser da Cecília, do Lorca, do Apolinari, porque o estilo é a cara. Lá pelas tantas. Lá pelas tantas, anotou Jules Renard no seu diário, já não posso morrer jovem. Aliás, a única vantagem de embarcar cedo é que mais tarde diriam: meu Deus, como todo aquele talento, o que ele não teria feito. Assim, morrer jovem não deixa de ser, no mínimo, uma boa desculpa. Mas o que eu queria dizer, meu velho Renard, não era bem isso. O que eu queria dizer é que, na verdade, todos morrem jovens, porque andam preocupados com isso mais aquilo, querendo isto ou aquilo. Estão na vida e no mundo, isto é, ainda nesta vida e ainda neste mundo. E se acaso você, leitor, tiver 70 anos, digamos, põe a mão na consciência e verá que só considera velhos mesmo os que têm um ano a mais que você. O inominável. O eu nem nome tem. O meu nome, diz ele, é João. E daí? É como se dissesse o meu nariz, os meus óculos, o meu par de sapatos. Este eu irredutível é o que existe de mais impessoal, portanto, mais vasto e mais profundo. O assunto primeiro e último dos poemas, o campo da Batalha dos Anjos. O resto é a pessoa ocasional, isto é, o indivíduo a quem emprestar o nome de João, que comprou um par de sapatos, que usa óculos e se julga dono do próprio nariz. Depois de tudo, acusar um poeta de ser egoísta é acusá-lo de ser ele mesmo. Que horas são? Comecei a escrever este poema às 12h23 de 12 de agosto de 1974. Os pesquisadores não querem outra vida. Eles morrem por dados. Mal sabem que a vida é um incerto e implacável jogo de dados. E eu tanto que desejava que minha biografia terminasse de súbito, simplesmente assim. Desaparecido na batalha de Itororó. Desaparecido? Meu Deus, quem sabe se ainda estou vivo? Ironia e humor. A ironia tem algo de desumano, ainda mais com aquele ar de superioridade, mesmo que se trate de um essa, cujo estilo salvou. E quando digo estilo, quero dizer o homem. Em Anatole France, nem isso. Sua prosa era um pastiche dos clássicos, seu ceticismo uma atitude, tudo porque acabo de descobrir no diário de Jules Renard esta frase tão humana. Só se tem o direito de rir das lágrimas depois que já se chorou. Isto, agora, já não é ironia, é humor. E a propósito, a melhor discriminação que encontrei entre uma coisa e outra foi em Luiz, em sua biografia de Rivarol. A ironia é o espírito à custa dos outros. O humor é o espírito à custa própria. PS. Neste H, que vale pelas citações, verdade seja dita, usei a grafia humor, proposta por Sudminute, como equivalente do humor britânico, no seu agudo e hoje, infelizmente, inencontrável ensaio publicado pela antiga editora Monteiro Lobato. Mas um problema ainda resta. Essa vaga designação de humoristas e humorismo, que, por exemplo, no mesmo saco de gatos mistura Machado de Assis e Léo Vaz, tão finos como Mark Twain
um grosso. A poesia é necessária. Título de uma antiga seção do Velho Braga na Manchete, pois eu vou mais longe ainda do que ele. Eu acho que todos deveriam fazer versos, ainda que saiam maus. É preferível para a alma humana fazer maus versos a não fazer nenhum. O exercício da arte poética é sempre um esforço de autossuperação, e assim o refinamento do estilo acaba trazendo a melhoria da alma. E mesmo para os simples leitores de poemas, que são todos eles uns poetas inéditos, a poesia é a única novidade possível, pois tudo já está nas enciclopédias, que só repetem estupidamente como robôs o que lhes foi incutido, ou embutido. Ah, mas um poema é outra coisa. Perguntas e respostas. Paciente que sou de entrevistas, muita vez atendo a perguntas das mais estapafúrdias. Por que está escrevendo à mão? Por que não usa máquina? Por que o tic-tic, o toque-toque da máquina me picota a cuca? As entrevistadoras eram as menininhas. Gostaram do estilo, foi de propósito, especialmente para elas. Não que eu seja do tempo da pena de pato, contemporânea do punho de rendas. Buffon não podia escrever sem punho de rendas, creio que em atenção ao leitor. No entanto, o pessoal de hoje parece que tira as calças para escrever. Também atenção ao leitor, sinal dos tempos. Outra pergunta, às vezes feita por consulentes mais crescidas, mas por que o senhor não casou? Porque elas fazem muitas perguntas. Mas estas são indagações inocentes, de colegiais. Em certas épocas, entrevistadores profissionais dão para fazer, todos eles, insinuações marotas. A poesia deve alienar-se dos problemas sociais? Calma, peço licença para observar-lhes que o velho Karl Marx só escrevia poemas de amor. Aí o cara embatuca. Muito obrigado, meu velho Marx. Aliás, isto é o que é mesmo o sinal dos tempos. Esses computadores, que só conhecem o sim e o não, vivem a impor-nos opções binárias. Se você não é branco, é preto. Se você não é grego, é troiano. Se não é da esquerda, é da direita. Onde a encruzilhada de um talvez, como dizia o hoje tão esquecido Euclides da Cunha. Pelo visto, somos robôs totalitários, isto é, desconhecemos as dúvidas e as nuances, antigos signos da inteligência. Golpe de Estado. Essas bizantices e complicações estão a pedir um golpe de Estado. Por causa delas é que alguns estudantes acham difícil português, isto é, a língua em que eles, com toda facilidade, acabam de fazer essa estranha confissão. Mas se o português é tão difícil assim, retruco-lhes, como é que vocês o estão falando? Aí eles arregalam os olhos como se tivessem descoberto a pólvora. Embora não tão assustadoramente como hoje, também no meu tempo o português era difícil. Uma espécie de casuística, e por isso mesmo pervertia a alma e o gosto, como acontecia aos que costumavam então assistir aos debates no júri. Tanto assim que li, com supremo gozo, a República, de Rui Barbosa. E até os 17 anos procurei como um louco, mas em vão, a Tréplica, de Carneiro Ribeiro. Por essas e outras coisas, confesso que aprendi a gramática francesa com mais facilidade do que a gramática da minha língua. É que a gramática francesa não tinha gramatiquices. Era pão, queijo. Agora que infelizmente não mais se aprende nem se lê francês, aqueles mesmos estudantes acham que o inglês, este sim, é uma língua fácil. Pudera não. Como está tão codificado como o francês, o inglês não dá ensejo a hesitações, não se extravia perplexo entre a virtude e o pecado. Quer dizer, entre o certo e o errado, o inglês não tem casos de consciência. Diante disto, o golpe de Estado que prego e preconizo é a decretação de uma gramática oficial. Ora direis, mas os gramáticos? Ah, sim, os gramáticos. Mas desde que façam voto de simplicidade, portanto de clareza, e elaborem em conjunto um manual básico acessível a todos, nada mais que com as regras essenciais de nossa língua, essas poucas, mas sagradas regras cuja transgressão é verdadeiramente um ato subversivo. A eternidade está dormindo. A eternidade está dormindo. Seu segredo é esse, por isso nunca dorme. Às vezes sonha as guerras, pesadelos que vivemos no tempo. E como o tempo não tem tempo nem para folhear o álbum de família, tudo pode acontecer. Tamerlão, Alexandre, Hitler, e nós sempre vamos na onda, pois nunca ninguém pôde adivinhar o novo pseudônimo do papão do mundo, nunca se sabe. O que vai ser, meu Deus? Serão as multinacionais, os Emirados Árabes, os Lions, clubes, a soleste infiltração das múltiplas religiões asiáticas? Pois já disse o diabo certa vez na Bíblia, o meu nome é Legião. Portanto, poeta, não te filies a nada, muito menos às escolas poéticas.
Evita principalmente as academias de letras, tanto as provincianas como a academia mãe, no que se sabe. Faze no teu caminho o teu poeminho. Esse absurdo de sempre existirem poetas apesar de tudo deve significar alguma coisa. Deve ser o fio da vida que vai unindo, pedaço a pedaço, essa colcha de retalhos que é a história do mundo. Do primeiro ao quinto. 1. A nossa vida noturna passa-se no fundo do mar. 2. O sol, gato amarelo, salta à janela e fica imóvel sobre o meu tapete. 3. Sempre há uma vantagem se ficar gagá. É que a gente diverte os amigos e parentes, mas a melhor maneira de sublimar a coisa é escrever festejadíssimos poemas para as revistas de vanguarda. 4. No fundo, a verdadeira oração é rezar sem fé. Nem há nada que mais comova o Senhor dos crentes. 5. Sempre que alinham os apontamentos e espaços, nunca falta um João que me pergunte o que tem uma coisa com outra. É o mesmo que vendo alguém no campo, uns animais, indagasse atônito. Mas que tem uma vaca com um cavalo com uma ovelha com uma lagartixa com avestruz. Qualquer menininho sabe que não há nada mais natural do que isso. Só tem que no meu campo de criação aparece por vezes hipogrifos. Motivações. Tinha um amigo, o Simplício, o qual sempre dizia ao saber que alguém metera uma bala nos miolos. Ué, por que é que ele não pôs o revólver no prego? Para ele, a razão óbvia só podia ser a falta de dinheiro, pois isso se passava naqueles áureos tempos de miséria estudantil. Anos após, chegaremos ambos a esse lugar comum de que dinheiro não traz felicidade, coisa um tanto discutível, como quase todos os ditames da sabedoria popular. Aliás, ia escrever um poeta: o dinheiro não traz ventura, certamente, mas na verdade vos digo, sempre é melhor chorar junto à lareira quente do que na rua ao desabrigo. Não estou brincando com as desgraças alheias, eu só brinco com as minhas. Nunca achei tão pouco que se deveria glosar tal coisa, tanto assim que certa vez 2 moças me abordaram na rua. É só uma pergunta, estamos fazendo uma pesquisa. O que o senhor acha do suicídio da Marilyn Monroe? Não tenho competência para tratar do assunto, porque eu nunca tive a coragem de me matar. Uma justificativa? Qual nada. Sempre me desconfiei desses escritores apologistas do suicídio, mas que jamais recorrem ao único argumento válido, com o seu próprio exemplo. A única opinião, aliás, que me veio a esse respeito foi depois de uma casual conversa, quando íamos pela rua da praia. O Dr. Vidal de Oliveira e eu estávamos em 1941. Acabara ele de traduzir o drama de Jean Barros. Ora, essa novela do autor focalizava o caso Dreyfus, que enchera durante anos os romances franceses, rivalizando em insistência com o caso do colar da Rainha do Tempo, dos folhetinistas românticos. Aquele grande escritor já vinha tarde. Pois bem, perguntou-me o saudoso amigo: que tal achaste o Jean Barrot? Chato. Ele, que adorava o livro, parou indignado. Mário, por que tu não te matas? Não posso, eu quero ver no que vai dar esta guerra. Quero ver o que será do Hitler, o que será do Mussolini, o que será de nós. Pois só após esse diálogo histórico estávamos em pleno bombardeio de Londres é que acabei dizendo para os meus pobres botões: sim, o suicídio só pode ser uma falta de curiosidade. Uma grande falta de curiosidade. A Terra. As fronteiras foram riscadas no mapa. A Terra não sabe disso. São para ela tão inexistentes como esses meridianos com que os velhos sábios a recortaram como se fosse um melão. É verdade que vem sentindo há muito uns pruridos. Uma leve comichão que às vezes se agrava. Ela não sabe que são os homens. Ela não sabe que são os homens com as suas guerras e outros meios de comunicação. Geometria. O que mais se aproxima de um triângulo é um atleta de circo. Camuflagem. A hortênsia é uma couve-flor pintada de azul. A viagem é impossível. Com a manobra autista dos árabes, o que nos tira as últimas esperanças é como devem estar caríssimos os tapetes voadores. Retratos. Lendo o jornal de Renan, a mãe era terrível e o seu perfil foi escrito com ácido. Em contrapartida, tinha sua mulherzinha, sempre paciente, jeitosa, compreensiva. Talvez lhe houvesse ele favorecido o retrato. Ele, o olho fotográfico, que sempre buscou a verdade, teria caído em tal fraqueza para obter uma compensação na vida? Pois se até os leitores a pobre Marinette consegue irritar com sua bondade inalterável, imagine-se ao marido, velho catador de defeitos nos outros e em si mesmo. Mais uma leitura de livros. Segunda vez que esse livro é lido aqui no canal, A Vaca e o Hipogrifo.
parte 2 aí, do Lendo Livros, belo livro do Mário Quintana. Dê uma maratonada nessa playlist aí de leitura de livros, que ajuda demais. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e confira os outros vídeos do canal. Valeu!